Deus diz: esqueceu disso? Te chamei 2 vezes hoje e uma tragédia pode acontecer sem você ouvir. Você não percebeu. Mas hoje, enquanto se distraía com suas pressas, seus medos e seus compromissos, o céu gritou o seu nome. Não foi apenas uma sensação. Não foi coincidência. Foi um chamado direto, profundo, urgente. Uma mensagem de Deus tentou invadir o seu coração. 2 vezes. 2. Mas você não ouviu. E agora, Deus precisa falar mais alto. Porque existe algo prestes a acontecer. E se você não escutar agora, pode ser tarde demais. Se você permanecer surdo a essa mensagem de Jesus, uma tragédia pode se manifestar na sua vida sem aviso, e não será por falta de aviso. Mas se você ficar até o final, algo pode se quebrar no mundo espiritual hoje. Correntes invisíveis podem se romper, mas se sair antes, você pode perder o único alerta que o céu tentou te dar. Escreva: estou ouvindo Deus. Hoje não é um dia comum. Hoje, o invisível está em movimento. Há uma batalha nos bastidores do seu destino. E por isso Deus tentou te chamar 2 vezes. Uma pela manhã, quando você se sentiu inquieto, sem motivo. Lembra? Aquela ansiedade sem explicação, aquela angústia que apareceu do nada. Aquilo não foi apenas emocional. Foi o espírito tentando se conectar. E depois, na segunda vez, ele te chamou através de um silêncio profundo. Tudo ao seu redor parecia barulhento, mas dentro de você, algo ficou em pausa. E era ali, naquele momento, que você deveria ter parado. Mas você ignorou, porque está cansado, porque acha que não tem tempo. Mas o céu está gritando, porque o inferno está planejando. Tem alguém sendo usado para te ferir. Tem uma seta espiritual sendo preparada para te confundir. E Deus está tentando evitar. Ele não precisa te avisar, mas Ele é tão bom, tão misericordioso, que decidiu te chamar antes. Só que você ignorou. Mas agora Ele está falando mais uma vez. E dessa vez Ele está usando essa mensagem como uma trombeta espiritual. Porque Ele sabe que se você não parar agora, algo vai quebrar. Um acidente, uma decisão errada, uma perda irreversível. Mas se você ouvir, se você ouvir, tudo pode mudar. Essa mensagem de Jesus vem como um raio de luz em uma estrada escura. Porque você está caminhando, mas não está enxergando. Está avançando, mas sem direção. Está vivo, mas espiritualmente adormecido. E por isso Deus está insistindo com você. Ele não chamou outras pessoas 2 vezes hoje. Ele te chamou porque há algo que só você carrega. Um dom, um propósito, uma missão que não pode ser substituída. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta te distrair com problemas pequenos, brigas, desânimo, gente que não te entende, situações que te fazem duvidar. Mas Deus está dizendo: ei, desperta. Você é mais importante do que imagina. Talvez você ache que não tem forças, que ninguém te valoriza, que tudo está dando errado. Mas escute essa mensagem de Deus. Você ainda não viu quem realmente é no mundo espiritual. Você tem autoridade, tem cobertura divina, tem destino. Só está confuso, só está machucado. Mas isso não muda quem você é e não muda quem te chamou. Quando Deus chama, Ele não volta atrás. Mesmo que você esteja distante, Ele continua chamando. Mesmo que você tenha ignorado 2 vezes, Ele te chama de novo, porque Ele te ama com um amor que não desiste. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração, amém? Você não é qualquer um. E é exatamente por isso que as lutas têm sido tão intensas. O inimigo não se levanta contra quem está perdido. Ele se levanta contra quem carrega fogo no espírito, mesmo que ainda não tenha acendido. Você tem uma promessa, você tem um chamado, e está na hora de parar de fugir. Deus está te chamando para acordar, para voltar,
para ouvir, porque tem um livramento sendo preparado, mas você só vai viver esse livramento se escutar a voz de agora. Lembra quando quase caiu naquela armadilha? Quando quase se envolveu com aquilo que teria destruído sua paz? Não foi sorte, foi livramento. Deus já te livrou antes. E agora quer te livrar de novo. Mas Ele precisa que você ouça. Ele precisa que você obedeça, porque existe uma linha invisível sendo cruzada, uma janela espiritual se abrindo. E se você não discernir o momento, pode perder uma oportunidade que não voltará. Uma porta, um recomeço, um milagre. Tudo depende da sua resposta agora. Essa mensagem de Jesus não é para te assustar, é para te alinhar, porque Deus sabe onde você deveria estar, sabe com quem você deveria estar, sabe o que você deveria estar fazendo. E quando você ouve o céu, tudo volta ao lugar. A paz volta, a direção volta, o fogo volta, a coragem se levanta. Mas tudo começa com essa decisão: escutar, não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma, com o coração quebrantado, com humildade, com rendição. Você ainda tem tempo, ainda dá para evitar a tragédia, ainda dá para desviar do erro, ainda dá para quebrar esse ciclo, mas você precisa fazer a sua parte. Precisa parar de correr atrás do vento, precisa parar de confiar na sua própria força, porque Deus está dizendo: se você me ouvir agora, eu mudo tudo, mas se continuar ignorando, eu vou deixar você colher o que plantou. E essa colheita pode ser dura. Por isso Ele está gritando de novo, porque Ele te ama demais para te perder assim. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe onde dói, Ele sabe o que você perdeu e quer restaurar tudo, mas precisa que você obedeça. Chega de resistência, chega de religiosidade, chega de tentar parecer forte quando está se quebrando por dentro. Deus não quer sua aparência, Ele quer seu coração, Ele quer sua verdade, Ele quer sua rendição, porque a tragédia que Ele está tentando evitar não é só física, é emocional, é espiritual, é aquilo que pode destruir sua fé, roubar sua esperança, te afastar completamente da presença. Mas Ele está segurando isso com a própria mão, está te protegendo com a própria voz. Só falta você ouvir, só falta você responder. Escreva, fala comigo, Deus. Deus ainda está te chamando e o tempo não parou para esperar a sua resposta. Enquanto você se distrai com as exigências da vida, enquanto seus olhos seguem focados no que é passageiro, o mundo espiritual continua se movendo com urgência. O céu está esperando uma resposta da sua alma, uma atitude que demonstre que você finalmente entendeu. Porque agora já não se trata apenas de um aviso, mas de uma convocação. E Deus não convoca qualquer um. Ele chama aqueles que foram escolhidos antes mesmo do ventre. Aqueles que foram marcados para fazer a diferença, mesmo quando tudo ao redor tenta apagar sua voz. Você pode não ter percebido, mas sua ausência tem gerado brechas. Sua demora em obedecer tem permitido infiltrações que minam sua força. Há relacionamentos que começaram a se desgastar. Há promessas que parecem paradas. Há sonhos que estão murchando. E tudo isso não é porque Deus te abandonou, mas porque você parou de ouvir. E quando se perde a conexão com a voz de Deus, até o que era claro começa a se tornar confuso. Até o que era firme começa a tremer. E é nesse ponto que o inimigo encontra espaço. Ele não precisa destruir você de uma vez. Ele só precisa te afastar da presença pouco a pouco, até que você se torne alguém que vive, mas já não sente mais. Essa é a tragédia que o céu quer evitar. O assassinato silencioso da sua sensibilidade espiritual. A morte lenta da sua fé. O esfriamento do seu espírito. E por isso a mensagem de Jesus hoje não veio suave. Veio como espada, como relâmpago, porque há um território sendo tomado e você precisa se posicionar.
Não dá mais para ficar em cima do muro. Ou você obedece e vive, ou continua ignorando e sofre as consequências. Porque sim, há consequências. Não porque Deus quer te punir, mas porque existem leis espirituais que são ativadas quando você se recusa a escutar. Você tem deixado de orar. Tem se alimentado mais da opinião dos outros do que da presença. Tem confiado mais na lógica do que na promessa. E o resultado é essa sensação de vazio que nada preenche. Esse cansaço que não passa, mesmo dormindo. Essa vontade de desistir que aparece no meio do dia sem razão. Não é à toa, é o resultado de viver desconectado da fonte, mas o céu ainda está te buscando, a misericórdia ainda está batendo a porta, e Deus está dizendo: se você me der atenção agora, eu inverto o cenário. Eu restauro o que foi perdido, eu ressuscito o que morreu, mas precisa ser agora, porque a janela está se fechando, existe um ciclo se encerrando, e a decisão que você tomar neste momento pode determinar os próximos anos da sua vida. Isso é mais sério do que parece, porque há pessoas que dependem da sua obediência. Há gerações que serão tocadas ou feridas a partir da sua escolha. Você carrega um legado, carrega uma chave que pode abrir portas para outros, e o inimigo sabe disso. É por isso que ele está tentando te entorpecer, fazer você achar que é apenas mais um dia, mais um aviso qualquer, mas não é. É o último grito de alerta antes de algo se romper, para o bem ou para o mal. Tem algo que você precisa abandonar, um hábito, uma pessoa, um vício emocional, uma zona de conforto. Deus está te pedindo para soltar o que te prende, porque enquanto você segurar isso, não poderá receber o que Ele quer te entregar. Não dá para abraçar o novo com as mãos ocupadas pelo velho. Não dá para caminhar com firmeza se seus pés estão presos em lembranças que já não te servem. A mensagem de Deus é clara: solte agora ou será tarde demais. E você sabe exatamente do que Ele está falando. Não precisa que ninguém explique, porque seu coração já entendeu. Chegou a hora de se alinhar com o propósito, de reatar a conexão com o céu, de limpar os ouvidos espirituais e voltar a ouvir com clareza, porque Deus ainda fala. E quando Ele fala, as trevas se calam. Quando Ele se manifesta, o caos se organiza. Mas você precisa estar posicionado para escutar, precisa estar disponível, porque a voz de Deus não briga com o seu barulho interno. Ele fala com quem decide silenciar por dentro, com quem escolhe parar tudo para priorizar a presença. E essa decisão precisa ser sua, não de um pastor, não de um amigo, sua. Escreva: vou obedecer agora. Você pode pensar que já falhou demais, que Deus já se cansou de te esperar, mas isso é mentira do inimigo. A verdade é que, se você está aqui, é porque ainda há tempo, ainda há espaço para reconstruir, ainda há chance de recomeçar. Mas não procrastine mais, porque cada minuto que passa, algo se perde, algo se adia. E você foi chamado para viver em plenitude, não em adiamentos. Foi chamado para fluir no Espírito, não para sobreviver em ciclos de dor. O tempo da dor já deveria ter passado, mas você prolongou porque não quis obedecer. Só que agora Deus está te dando mais uma chance. E ela pode ser a última antes do cenário mudar de forma irreversível. Você acha mesmo que esse vídeo apareceu por acaso? Acha mesmo que Deus chamaria 2 vezes no mesmo dia, sem um motivo urgente? Não, nada disso foi coincidência. Foi o céu te cercando, foi a graça te empurrando para o propósito, porque Deus te ama tanto que prefere te constranger agora do que te ver destruído depois. Ele prefere te confrontar do que te perder. E por isso, Ele está aqui, esperando você sair do esconderijo da desculpa, esperando você largar o medo, esperando você aceitar que não nasceu para se perder no meio da multidão. Você nasceu para ser resposta, para ser sal em terra seca, luz em ambiente sombrio. Mas como brilhar se você insiste em apagar sua própria lâmpada? Como impactar se você não se permite ser cheio?
Essa mensagem de Jesus é um clamor do alto. Volta, volta enquanto há tempo. Volta antes que tudo desmorone. Volta, porque ainda dá. O céu está à espera. Os anjos estão prontos para agir, mas a sua escolha é o gatilho. Sua entrega é a chave. Seu sim é o código que ativa o sobrenatural. E está na sua mão. Escreva, volto para o propósito. Você sabe que algo dentro de você está prestes a explodir, não em destruição, mas em revelação. Há uma verdade que sempre existiu no fundo da sua alma, mas foi sufocada por tudo aquilo que o mundo te fez acreditar. Você não foi criado para sobreviver aos dias. Foi chamado para governar sobre eles. Mas enquanto você ignora essa identidade, tudo ao seu redor perde o brilho, perde o sentido. E por isso, essa mensagem de Deus chega como uma brisa forte, suave, mas impossível de ignorar. Porque a hora chegou, o tempo da indecisão acabou, e o céu está em contagem regressiva. Deus não vai mais esperar você se organizar emocionalmente para obedecer. Ele está te chamando para andar sobre as águas agora. Sim, agora. Mesmo sem se sentir preparado. Mesmo com as dúvidas gritando. Porque o poder não está na ausência do medo, mas na obediência mesmo com ele presente. E você tem perdido milagres por esperar sentir segurança antes de dar o passo. Mas o céu não se move por lógicas humanas. Ele se move por fé, por ousadia. E hoje, Deus está depositando em você um tipo de coragem que você nunca sentiu antes. Uma ousadia que vai romper grilhões, quebrar ciclos e confrontar tudo o que tentou te manter cativo durante anos. Só que essa força só vai se manifestar quando você der o primeiro passo. Quando você disser, eu não entendo tudo, mas eu vou. Tem bênçãos que não chegam até você porque estão do outro lado da obediência. Tem promessas que só se destravam quando você abre mão do controle. E por mais que pareça assustador, é isso que Deus está te pedindo agora. Que você entregue, que você solte, que você confie, porque Ele já preparou tudo, já alinhou os caminhos, já ativou conexões, mas está esperando a sua entrega. E não é uma entrega parcial, não é apenas ir à igreja ou falar palavras bonitas, é renúncia real, é dizer sim com atitudes, é mudar rotas, é quebrar alianças com ambientes e pessoas que não cooperam com o seu chamado. E isso dói, isso assusta, mas é necessário. Você tem orado por mudança, mas continua se agarrando ao que precisa ser deixado. Tem pedido direção, mas recusa soltar o volante. E o céu está em silêncio, não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele já falou e está esperando sua resposta. O próximo nível só se revela a quem tem coragem de deixar o nível atual. E você já ficou tempo demais nesse mesmo ponto. Já repetiu essa mesma fase diversas vezes. Já viu portas fecharem, ciclos recomeçarem, dores voltarem. Não é coincidência. É o reflexo de uma estagnação espiritual. E agora o céu está chamando para o movimento. Escreva, vou me mover agora. Nada muda do lado de fora enquanto você não muda por dentro. E essa transformação começa quando você reconhece que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Essa é a hora do seu basta. A hora de quebrar o padrão. De não aceitar mais uma fé morna, uma vida mediana, uma existência sem propósito. Deus está te empurrando para um despertar radical. E isso não é romantismo espiritual. É guerra, é confronto, é rasgar o que precisa ser rasgado. É encerrar capítulos que você insistia em manter abertos. Porque enquanto você se recusa a fechar o que já terminou, impede Deus de escrever o novo. Existe um território de conquista te esperando, mas você precisa sair da tenda da autopiedade, precisa sair do esconderijo do trauma, precisa parar de dizer, não é para mim, quando o céu já te carimbou com um escolhido. Você acha que não tem força, mas é justamente na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta com mais glória. Não é sobre o que você consegue, é sobre o que Ele já determinou.
E Ele te escolheu sabendo exatamente das suas falhas, suas dores, suas crises. Nada disso foi surpresa para Ele. Mas o que surpreende o céu é quando, mesmo cheio de medos, você decide obedecer. E quando essa decisão vem, o impossível começa a se tornar comum. O tempo está se acelerando, os céus estão em movimento, as promessas estão se posicionando. Mas se você continuar em silêncio, se continuar paralisado pelo medo de errar, vai ver tudo acontecer com outros. Vai assistir o cumprimento de promessas em vidas que tomaram decisões que você adiou. E isso vai doer mais do que qualquer luta, porque você não foi chamado para assistir. Foi chamado para ser protagonista, para caminhar como autoridade, para declarar palavras que mudam ambientes, para tocar corações feridos com a cura que você mesmo recebeu. Mas se você não se levantar, essa unção permanece adormecida. Deus está derramando uma unção nova agora. Uma unção de posicionamento, de ativação, de confronto. Você vai perceber que depois dessa mensagem, algumas coisas vão começar a se agitar. Pessoas vão se afastar. Portas vão se fechar. Mas não se assuste. Não lamente, é o céu limpando o caminho, é Deus removendo o que não serve mais, porque agora é tempo de aceleração. E quem não está alinhado com o que Deus quer fazer em você, não vai conseguir ficar ao seu lado. Prepare-se para o desconforto, mas também prepare-se para a colheita. Você chorou por muito tempo por coisas que não se alinharam, por pessoas que te deixaram, por promessas que pareceram falhar. Mas o céu viu cada lágrima, o céu anotou cada oração. E agora Deus está dizendo, eu não esqueci. Eu só estava te preparando para receber com maturidade o que antes você receberia com ansiedade. E agora, finalmente, você está pronto. Não porque tudo está resolvido, mas porque sua alma foi quebrada o suficiente para entender que a glória não é sobre você. É sobre Ele. É sobre o nome dEle sendo glorificado através da sua vida. Escreva, estou pronto, Deus. A partir de hoje, seus passos precisam ter outro ritmo. Sua mente precisa operar em outra frequência. Sua visão precisa ir além do imediato. Deus quer abrir seus olhos espirituais. Quer que você enxergue o que está por trás das situações. Que entenda que cada oposição é uma pista. Cada guerra é uma senha, cada luta é uma confirmação de que você está no caminho certo. Quem não incomoda o inferno não está causando impacto, e você nasceu para incomodar o inferno, para ser ameaça viva às trevas. Mas precisa assumir esse lugar, precisa dizer, chega de passividade, agora eu vou guerrear. Essa guerra não é com pessoas. É contra estruturas invisíveis que querem te manter anestesiado, distraído, confuso. Mas agora, algo está quebrando. Algo está ruindo. Uma muralha invisível está sendo derrubada porque você decidiu escutar. Porque você decidiu obedecer. E a partir desse sim, tudo começa a se alinhar. Vai parecer que é mágica, mas é obediência. Vai parecer coincidência, mas é propósito. Vai parecer rápido, mas é o céu compensando o tempo que você perdeu fugindo. Você não vai mais se esconder. Não vai mais silenciar sua voz. Não vai mais tolerar o que te limita. Porque agora você sabe. Deus te chamou, insistiu, gritou. E agora você respondeu. Você não está mais no mesmo lugar. Pode até parecer que tudo ao seu redor continua igual, as mesmas paredes, os mesmos desafios, as mesmas rotinas, mas por dentro algo já foi ativado, algo que o mundo natural ainda não vê, mas o céu já reconhece. A sua decisão de ouvir o chamado rompeu uma barreira invisível que mantinha sua alma presa. E agora, mesmo que você não saiba explicar, você sente: algo mudou. Uma atmosfera diferente te cerca. O ambiente espiritual te responde de outra forma. Você não é mais aquele que hesitava. Agora, você carrega uma marca. A marca de quem foi chamado, insistido, despertado e, enfim, respondeu.
Essa resposta que você deu ao céu já começou a gerar movimento. Portas que estavam trancadas há anos começaram a se destravar no invisível. O que parecia atraso agora será visto como proteção. Deus estava segurando você, não para te punir, mas para te amadurecer. Porque agora Ele pode te entregar o que antes você usaria para se autodestruir. Você está mais consciente, mais atento, mais sensível ao Espírito. E é exatamente isso que o inimigo teme, a sua sensibilidade. Porque enquanto você estava dormente espiritualmente, ele agia com liberdade. Mas agora, sua consciência foi ativada. Agora você sente quando algo está errado. Agora você discerne ambientes, reconhece vozes, identifica armadilhas, e isso muda tudo. O inimigo vai tentar te confundir, vai usar até pessoas próximas para tentar desacreditar o que Deus está fazendo em você. Vai dizer que é exagero, que é emoção, que você vai voltar ao normal. Mas não existe mais normal para quem teve os olhos abertos. Não existe mais rotina para quem teve o espírito despertado. Depois que você escutou a voz de Deus, nada mais faz sentido longe dela. E mesmo que o mundo tente te puxar de volta para o que era confortável, sua alma já não se encaixa mais lá. Você foi separado, foi marcado, foi escolhido, e isso não pode ser desfeito. Prepare-se para caminhar em fé como nunca antes, porque agora o céu vai começar a te conduzir por caminhos que não fazem sentido para os outros. Vai te dar direções que parecem loucura, mas é nesse lugar que os milagres acontecem. É quando você obedece sem entender que a glória de Deus se manifesta com maior intensidade. O mundo chama isso de insanidade, mas o céu chama de fé genuína. E essa fé vai te levar a viver experiências sobrenaturais. Vai te fazer enxergar respostas onde só havia silêncio. Vai te posicionar em lugares onde você nunca imaginou estar. Mas tudo isso exige constância. Porque o inimigo sabe que se não puder te parar com a incredulidade, vai tentar com a distração. Você vai perceber que agora que disse sim ao céu, suas guerras internas podem até aumentar. Não porque Deus quer te provar, mas porque o inferno percebeu que perdeu o controle sobre você. E sempre que um escolhido desperta, o ambiente espiritual entra em confronto. Não estranhe se o medo voltar. Não se assuste se pensamentos antigos tentarem invadir sua mente. Isso é só reflexo de uma transição. Você está saindo da superfície e mergulhando mais fundo. E quem mergulha profundo precisa de fôlego novo, força nova, estrutura nova. Deus está te dando isso agora. Está ampliando sua capacidade de resistir, de crer, de permanecer. Escreva: sou inabalável em Cristo. Cada passo que você der a partir de agora será estratégico. Não haverá mais espaço para andar por andar, fazer por fazer, escolher por impulso. Tudo precisará ser alinhado com o céu. E isso exigirá silêncio, exigirá discernimento. Você não poderá mais confiar apenas nos seus olhos. Vai precisar depender da visão espiritual. Porque nem tudo o que parece certo aos homens vem de Deus. E nem tudo o que parece confuso agora deixará de fazer sentido depois. O céu está construindo algo por camadas, por processos, e você precisa se manter firme durante cada fase. Alguns ciclos vão se encerrar com dor, mas não confunda dor com maldição. Muitas vezes, a dor é só o som do rompimento de correntes antigas. Quando Deus quebra algo em você, dói, mas é necessário. Porque Ele está te reconstruindo com materiais eternos. Está te despindo da religiosidade, da culpa, da autossuficiência. Está te vestindo de graça, de autoridade, de sensibilidade espiritual. E essa nova roupagem vai atrair resistência, mas também vai atrair honra. Você vai começar a perceber que pessoas vão te procurar não porque você mudou externamente, mas porque sua essência agora carrega luz. E onde há luz, há direção. Onde há luz, há cura. Você não vai precisar se justificar.
Não vai precisar provar nada. O próprio Espírito será seu testemunho. Quando você entrar em lugares, atmosferas vão mudar. Quando você orar, cadeias vão ser quebradas. Quando você falar, corações vão ser impactados, porque agora não é mais você tentando fazer acontecer. Agora é o céu fluindo através de você. Isso é o que acontece com quem obedece, com quem para tudo para ouvir a voz de Deus, com quem entende que não dá mais para viver no piloto automático. E o mundo ao seu redor vai perceber isso. Mas atenção, com a unção vem a responsabilidade. Deus não te acordou para você voltar a dormir. Não te chamou para você ser mais um. Ele quer usar sua história, suas dores, suas quedas, suas cicatrizes como instrumentos de cura para outros. E para isso, você vai precisar permanecer no secreto. Vai precisar cultivar comunhão diária. Vai precisar silenciar vozes externas para ouvir a voz que realmente importa. Porque o inimigo não vai desistir de tentar te calar, mas agora você já sabe que não está sozinho, que há anjos te acompanhando, que há uma nuvem de glória sobre você, que há uma força maior te sustentando. Escreva: vou permanecer firme. Deus está te estabelecendo em um novo tempo. Não é algo passageiro, não é só um momento de emoção. É o início de uma estação de frutos. E esses frutos não serão apenas para você, serão para muitos. Pessoas que você nem conhece ainda serão alcançadas por causa da sua obediência de hoje. E esse é o maior milagre. Ver vidas sendo restauradas porque você decidiu não desistir, porque você decidiu ouvir. Porque você teve coragem de responder ao chamado, mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo sem aplausos. Você está sendo levantado como referência, como coluna, como abrigo para os fracos. E isso não é um peso, é um privilégio. O que Deus vai fazer através de você será maior do que qualquer dor que já viveu. Será maior do que qualquer perda. Tudo o que você sofreu será usado para gerar cura. Tudo o que você chorou será transformado em autoridade. Você não passou por tudo aquilo à toa. Cada lágrima foi semente. E agora chegou o tempo da colheita. Prepare o espírito, firme o coração. Alinhe os pensamentos. O céu te posicionou. O céu te escolheu. E o céu está esperando você avançar. Você não foi levantado por homens, foi separado por Deus. E quando é o céu que levanta, nenhuma força da terra consegue derrubar. Isso significa que a sua trajetória, por mais marcada que tenha sido por erros, tropeços e recomeços, está sendo redirecionada por uma mão invisível que jamais perdeu o controle. Você pode ter se sentido desprezado, esquecido ou até mesmo rejeitado, mas não passou despercebido diante dos olhos do Pai. Ele viu quando ninguém te viu. Ele ouviu o grito que você não teve coragem de soltar. Ele entendeu o silêncio que nem você conseguiu decifrar. E mesmo assim, te escolheu. O que está para acontecer na sua vida não é fruto de sorte. É o cumprimento de uma promessa antiga. Uma promessa feita antes de você entender o que era promessa. Antes de você saber o que significava chamado. Deus já havia planejado seus dias quando você ainda era apenas um projeto no ventre. E agora chegou o momento em que esse plano começa a se revelar com clareza. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. O que doía agora se transforma em força. O que te atrasava agora se torna testemunho. Porque tudo que você passou não será descartado. Deus vai usar até os seus fracassos para cumprir um propósito maior. Esse propósito é maior do que você imagina. Vai além do que seus olhos podem ver. Você achava que era apenas sobre sua vida, sua família, sua estabilidade, mas não. É sobre territórios. É sobre romper gerações. É sobre quebrar maldições antigas que ninguém antes teve coragem de confrontar. Você foi escolhido para ser a exceção. A rachadura na estrutura, a voz que rompe o ciclo,
E por isso tantas lutas, por isso tantas resistências, porque quanto maior o chamado, maior o enfrentamento. Mas agora, você já entendeu que não pode mais se calar. Já entendeu que sua guerra é espiritual, que suas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis que tentam te fazer desistir. Mas não vai funcionar, porque agora você sabe quem é. E mais do que isso, sabe de quem é. Você pertence ao céu. Você carrega uma identidade divina. Você carrega autoridade, e essa autoridade não vem de títulos, não vem de fama, não vem de posição, vem da intimidade, vem da obediência, vem do tempo que você passa com o Pai em secreto. É ali, no lugar onde ninguém vê, que você está sendo revestido. E é por isso que mesmo sem aplausos, você continua. Mesmo sem reconhecimento, você permanece. Porque você não está fazendo por homens, está fazendo por um reino que não é abalado por crises, um reino que permanece mesmo quando tudo ao redor desaba. Você vai começar a perceber que portas se abrirão sem esforço, que pessoas começarão a te procurar para pedir conselhos, para ouvir palavras de vida. Isso não é sobre você, é sobre o que você carrega, é sobre a unção que foi derramada sobre a sua cabeça, é sobre o fluir do Espírito que começou a te usar de maneira espontânea. Você vai falar coisas que nem sabia que sabia, vai tocar corações que nem imaginava alcançar. Porque agora você é canal, agora você é ponte, e toda ponte precisa estar firme, mesmo que seja pisada. Porque o que importa não é a honra que recebe, mas o quanto permite que outros cheguem ao destino por seu intermédio. Escreva: sou o canal do céu. Não se surpreenda se algumas pessoas começarem a se afastar. Esse novo tempo vai trazer separações, não porque você seja melhor, mas porque sua frequência mudou. E quem não está pronto para caminhar no mesmo ritmo, naturalmente será desconectado. Deus está limpando o caminho, está retirando tudo que poderia atrasar sua jornada. Não tente segurar o que Ele está removendo. Não insista em permanecer em lugares onde a presença dEle já não habita mais, porque o novo de Deus exige espaço, e às vezes Ele precisa esvaziar sua volta para encher sua alma. Você está entrando numa fase onde o favor vai anteceder seus passos, onde o que demoraria anos vai acontecer em dias. Mas não se deslumbre, porque com o favor também virão novos desafios. O peso da responsabilidade aumentará, a exigência espiritual será maior, mas você está pronto, porque a preparação aconteceu no secreto, quando ninguém via suas lágrimas, quando ninguém entendia seus silêncios. Deus estava ali, te moldando, te afiando como flecha. E agora Ele te lança, não como alguém qualquer, mas como resposta, como solução, como voz profética para esse tempo. Há pessoas que serão curadas só por estarem perto de você. Há ambientes que serão transformados só pela sua presença. Isso é mais do que influência. É autoridade espiritual. É o reflexo de uma vida que decidiu ouvir, obedecer e permanecer. E essa decisão está gerando frutos invisíveis, mas reais. Você pode não ver, mas o céu inteiro está celebrando o seu despertar. Porque você quebrou o ciclo da indiferença. Você venceu o veneno da procrastinação. Você calou as vozes do medo. E agora, você é uma ameaça declarada às trevas. Mas mantenha-se humilde, porque a humildade te protege da queda. O orgulho é a armadilha mais sutil do inimigo. Ele vai tentar te convencer de que tudo que está acontecendo é mérito seu. Vai tentar inflar seu ego. Mas você já entendeu, sem Deus, você não é nada. Sem a graça, você não passaria da primeira prova. Por isso, se mantenha aos pés, se mantenha no secreto. O poder que flui em público é reflexo do quanto você se entrega em particular. E o céu valoriza corações rendidos, não performances perfeitas. Não tente acelerar processos.
Não tente competir com ninguém. O tempo de Deus é pessoal, e o que Ele está fazendo em você tem uma medida exata. A comparação rouba a paz, rouba a gratidão. E quem perde a gratidão, perde a presença. Seja fiel no pouco, honre os pequenos começos, celebre as conquistas simples, porque o céu se move sobre corações gratos. E quanto mais você valoriza o que tem, mais preparado estará para o que virá. Porque sim, tem mais vindo, tem mais unção, mais direção, mais provisão, mas tudo na hora certa. Escreva, espero no tempo de Deus. Agora respire fundo, olhe ao seu redor com novos olhos. Você não está mais sozinho, não está mais sem direção. Deus está contigo, o Espírito te guia e os anjos te cercam. Continue firme, continue obedecendo, porque o que está por vir é maior do que tudo que ficou para trás. E essa será apenas a primeira página de uma história que o céu já começou a escrever através da sua vida. Você ainda não viu nem metade do que Deus está prestes a realizar por meio da sua vida. E não é exagero espiritual, não é discurso motivacional vazio. É o próprio céu abrindo o céu sobre você e liberando palavras que estavam seladas desde o início da sua jornada. Tem promessas que estavam adormecidas porque o tempo não havia chegado, mas agora elas estão despertando com força, com urgência, com direção. Deus não vai mais permitir que você ande em círculos, que você se acomode em lugares apertados enquanto carrega um chamado tão maior do que sua zona de conforto permite. O que está vindo vai te obrigar a sair, a romper, a crescer. Você tem resistido muitas vezes, não por rebeldia, mas por medo. Medo de falhar de novo, medo de decepcionar, medo de dar um passo e tudo desmoronar. Mas Deus não está pedindo perfeição, está pedindo obediência. Ele sabe das suas limitações, sabe onde você sente que não dá conta. E é justamente aí que Ele quer agir. Porque quando você reconhece suas fraquezas, Ele mostra sua força. Quando você admite que sozinho não consegue, Ele te envolve com poder. Essa é a lógica do reino. Quem se rende é levantado. Quem se entrega é capacitado, e quem ouve é conduzido ao extraordinário. A sua escuta foi ativada, e por causa disso, a atmosfera ao seu redor já está sendo transformada. Não espere aplausos, não espere validação humana. Esse caminho que Deus te mostrou é estreito, muitas vezes solitário, e exige renúncias que poucos estão dispostos a fazer. Mas também é o caminho onde os milagres acontecem, onde o céu se move com liberdade, onde as respostas chegam antes mesmo das perguntas serem feitas. Porque quando você caminha alinhado com a vontade de Deus, o sobrenatural se torna rotina. Não porque você mereça, mas porque Ele decidiu te usar como vitrine da graça. Você não será mais lembrado por suas quedas, mas pelos recomeços que teve com Deus. A vergonha que te aprisionava está sendo quebrada agora. O peso da culpa que te impedia de olhar para frente está sendo arrancado. Deus está te limpando por dentro. Está te restaurando em lugares onde ninguém conseguia alcançar, porque só Ele sabe o tamanho das batalhas que você enfrentou calado. Só Ele viu as noites em que você queria sumir, desistir, desaparecer. Mas mesmo ferido, você permaneceu. Mesmo confuso, você continuou. E isso tocou o coração de Deus. Ele viu fé onde você só via desespero. E agora Ele responde: você não vai mais viver tentando provar seu valor. Deus já te validou. O céu já te reconheceu. E o tempo de mendigar atenção acabou. O tempo de depender emocionalmente de quem não te entende terminou. Você agora caminha com a certeza de que foi chamado para um propósito que ninguém pode roubar. Pessoas podem até tentar desacreditar, mas não podem impedir. Porque o que Deus escreve não se apaga com palavras humanas. O que Ele determina não se desfaz com opiniões. Sua vida não está nas mãos de quem te rejeitou.
mas nas mãos de quem te formou. Escreva: fui validado por Deus. E por isso você vai começar a viver milagres que contradizem sua realidade. Onde dizem impossível, Deus vai fazer questão de agir. Onde apontam fracasso, Ele vai levantar você com honra. Onde colocar um ponto final, Ele vai escrever vírgula e continuar a história. Você será sinal, será prova viva de que a graça é maior que a lógica, que a fé é maior que o medo, que a presença é maior que qualquer plano humano. E quanto mais você se entregar, mais Deus vai confiar em você. Vai te revelar coisas que outros não conseguem discernir. Vai te conduzir por caminhos onde poucos ousam pisar. Mas para isso, você precisa manter o coração puro. O que contamina não é o que vem de fora, mas o que se instala dentro. Mágoas, orgulho, soberba, comparação são como ferrugem na alma. Corroem aos poucos e afastam você do centro da vontade de Deus. Por isso, vigie seus pensamentos, proteja suas emoções, perdoe rápido, libere leveza, não acumule venenos que impedem o fluir do Espírito. Você precisa estar limpo para que a unção flua sem obstáculos. Precisa estar inteiro para carregar o que está por vir, porque o que Deus vai derramar sobre você é pesado, não em sofrimento, mas em responsabilidade. E Ele só confia o peso da glória a quem está disposto a se esvaziar de si mesmo. Esse esvaziamento dói. Dói deixar de querer controlar tudo. Dói abrir mão de planos que pareciam perfeitos. Dói confiar sem ter todas as respostas. Mas é nesse lugar que a maturidade nasce, que a fé cresce, que a intimidade se aprofunda. E você chegou nesse ponto, agora não dá mais para voltar, não dá mais para fingir que não ouviu, não dá mais para agir como antes, porque você viu, sentiu, entendeu. E quem entende tem responsabilidade. Você foi chamado para romper com a normalidade, para viver acima do padrão comum, para trazer o céu à terra com atitudes, palavras e decisões. Deus não quer performance, quer verdade. Quer sinceridade, quer coração rasgado. Você não precisa impressionar o céu, precisa apenas se entregar, porque a grandeza que Ele vai liberar na sua vida começa na sua vulnerabilidade, nos momentos em que você diz: Deus, eu não sei como, mas eu confio em Ti. Essa fé despretensiosa, simples, mas profunda, move montanhas, atrai respostas, quebra muralhas. É disso que você precisa agora. Fé pura, fé que não negocia, fé que permanece mesmo quando tudo parece contrário, porque essa fé vai sustentar os dias gloriosos que estão chegando, mas também os dias difíceis que ainda virão. Escreva: confio no impossível, e quando esses dias difíceis chegarem, porque eles virão, você não será abalado, porque não está mais construído sobre areia. Você está firmando sua casa sobre a rocha. E quem edifica sobre a rocha pode até balançar, mas não cai. Pode até sangrar, mas não desiste. Pode até chorar, mas continua, porque sabe em quem tem crido. E esse conhecimento, essa convicção, vai te manter em pé, vai te fazer resistir a tempestades que antes te derrubavam com facilidade. Agora você tem estrutura, tem raiz, tem fundação, e tudo que é sólido resiste ao tempo. Você verá pessoas vindo até você em busca de abrigo. Pessoas que antes te ignoravam, agora vão querer ouvir o que você tem a dizer. Mas não se envaideça. Lembre-se de quem te levantou quando todos viraram as costas. Lembre-se de onde saiu, de onde Deus te tirou. E permaneça acessível, amoroso, simples. Porque a unção que permanece é aquela que flui com humildade. Você não foi chamado para ser um pedestal, mas um rio, um canal constante, fluido, puro. E enquanto você permanecer assim, o céu continuará confiando a você coisas que outros jamais tocarão. Você está prestes a viver dias tão intensos, tão marcantes, que parecerá um sonho, mas será real. Porque o Pai não mente, e Ele prometeu. E quando Ele promete, Ele cumpre. E quando Ele cumpre, ninguém pode impedir.
esteja pronto. O tempo é agora. O que Deus está prestes a liberar sobre a sua vida não é uma simples resposta de oração. É um decreto eterno que já foi registrado no céu e agora está prestes a se manifestar na terra. Há uma ordem sendo emitida em sua direção, não por causa de mérito, mas por causa de propósito. Você suportou um processo que muitos abandonariam no meio do caminho. Passou por desertos que pareciam intermináveis. Enfrentou vozes que te chamavam de exagerado, sonhador, fora da realidade. Mas você ficou. E esse permanecer, ainda que com o coração sangrando, foi o que moveu os céus. Agora Deus não vai apenas te restaurar, Ele vai te levantar em um lugar onde ninguém imaginava que você estaria. Você será surpreendido nos próximos dias por respostas que chegarão antes mesmo de você pedir. Mas saiba, isso não é um presente apenas para te alegrar. É uma confirmação de que você está na direção certa. Deus quer que você aprenda a discernir os sinais. Ele está falando de formas novas. Está usando caminhos inusitados. E para enxergar o que está por trás das circunstâncias, você vai precisar de sensibilidade. Não busque o comum, o lógico, o previsível. O novo de Deus nunca cabe nos moldes antigos. E quem insiste em viver do passado nunca estará pronto para receber o que vem do futuro. Não é hora de desacelerar. Não é hora de se acomodar com as primeiras vitórias. O que Deus começou ainda está só no início. Os primeiros sinais são apenas sementes do que está por vir. Agora é tempo de vigilância, de firmeza, de intensidade. É nesse ponto que muitos recuam, relaxam após a primeira conquista, se distraem depois do primeiro milagre. Mas você não. Deus está te chamando para manter a chama acesa, para não perder o foco, para continuar com o coração em prontidão. Porque a próxima porta que se abrirá vai exigir ainda mais maturidade e responsabilidade espiritual. Existe uma urgência no coração de Deus por levantar vozes que não se dobram à cultura deste século. E você é uma dessas vozes, uma voz que carrega não apenas autoridade, mas também cura. Quando você fala, algo acontece. Não é carisma, é unção. É o resultado de tudo o que você viveu em secreto, das vezes que você chorou enquanto ninguém via, das vezes que você lutou contra a vontade de sumir, das noites em que você disse, Deus, só mais um dia. Ele ouviu, Ele guardou, Ele recolheu suas lágrimas como sementes proféticas e agora elas vão brotar em forma de propósito. Você não será levantado apenas para brilhar. Será levantado para restaurar, vai caminhar entre os que perderam a fé, vai tocar aqueles que desistiram, vai levantar os que caíram e se envergonharam, porque Deus vai usar sua história como ponte, e quanto mais sincero você for, mais eficaz será. Chega de tentar parecer perfeito, chega de fingir que não sente. Deus não precisa de versões editadas, Ele precisa de vasos dispostos, feridos, sim, quebrados talvez, mas que não desistiram. Isso é tudo que o céu precisa para operar. Escreva, sou vaso disponível. Você vai perceber que à medida que avança, antigos desejos começam a perder força. Coisas que antes te fascinavam agora parecerão pequenas. É que Deus está mudando suas paixões, está alinhando seu coração ao dele, e isso é libertador. Porque pela primeira vez você vai sentir que está exatamente onde deveria estar. Mesmo que os cenários ainda não sejam ideais, sua alma vai experimentar paz. E essa paz não vem da ausência de guerra, mas da certeza de que você está posicionado no centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais seguro, mais poderoso, mais abundante do que esse. Mas atenção! Os ataques vão mudar de forma. O inimigo é estratégico. Quando percebe que não pode te parar com medo, tenta com orgulho. Quando vê que você não cede mais à culpa, tenta te prender pela vaidade. E é por isso que você precisa se manter pequeno diante de Deus. Nunca se esqueça de onde Ele te tirou.
Nunca permita que os aplausos façam você esquecer das lágrimas. O reconhecimento dos homens não pode ser sua motivação, porque se você viver da aprovação deles, também morrerá pela rejeição. E você foi chamado para viver de propósito, não de palmas. Tem algo se movendo no mundo espiritual ao seu favor. Pessoas estão sendo tocadas para te ajudar, mesmo sem entender por quê. Portas que estavam seladas há anos estão se destrancando. Projetos que pareciam enterrados estão ganhando vida de novo. Mas não perca o foco. Não é hora de desviar os olhos para o que é raso. Deus está construindo algo profundo. E profundidade exige raízes. Raízes firmes, que não se abalam com os ventos. Quanto mais fundo você estiver em Deus, mais alto Ele poderá te levantar. E quanto mais alto, maior a responsabilidade. Mas também maior a influência. E você será voz para muitos que hoje vivem em silêncio. Tem promessas antigas voltando ao seu coração. E não é coincidência. É Deus reacendendo sonhos que Ele mesmo plantou. Talvez você os tenha enterrado por medo, por frustração ou porque achava que era tarde demais. Mas para Deus nunca é tarde. Quando Ele decide agir, o tempo se curva. As leis naturais obedecem. O impossível se torna apenas mais uma oportunidade para Ele mostrar quem é. E Ele vai mostrar, através de você, através da sua entrega, através da sua constância. O que está por vir vai silenciar todas as vozes que disseram que você não conseguiria. Escreva. Viverei promessas antigas. Esse tempo também será marcado por reconciliações. Deus vai restaurar vínculos que foram rompidos injustamente. Vai curar feridas familiares. Vai te surpreender com perdões inesperados. Mas isso exigirá de você maturidade, porque a cura começa em quem decide ceder, mesmo quando tem razão. Quem entende o reino não vive por justiça própria, mas por graça. E essa graça vai transbordar em você de maneira tão forte que até seus inimigos ficarão em silêncio. Deus vai usar sua humildade para calar acusações. E o amor que você decidir oferecer será a arma mais poderosa contra toda a afronta. Os próximos dias vão exigir de você fé prática. Não apenas palavras, mas decisões que mostrem em quem você crê. Deus vai te colocar em situações onde você terá que agir com base na promessa, não na circunstância. E é aí que o céu vai agir, porque o reino se move por obediência. E a obediência, mesmo sem garantias, sempre atrai a manifestação. Você vai andar por lugares onde antes era impedido. Vai tocar portas que antes estavam bloqueadas. E tudo isso será reflexo do seu sim. Aquele sim que você deu em silêncio, quando ninguém viu, mas o céu registrou. Você não está sozinho, nunca esteve. O que parecia abandono era, na verdade, preparação. Deus esconde os seus durante o processo, mas exalta no tempo certo. E o tempo chegou. Você vai ver com os próprios olhos o que orou por tanto tempo. Vai viver o que antes só acreditava. E quando isso acontecer, você não vai se esquecer. Vai olhar para trás e entender que cada lágrima teve sentido, que cada não foi proteção, que cada espera valeu a pena. Porque o que vem de Deus não atrasa, amadurece, não nega, fortalece. E agora, finalmente você está pronto. E agora que você está pronto, o céu começa a acelerar o que antes parecia parado. Deus não está apenas te levando para um novo tempo, Ele está fazendo de você a própria ponte entre o antigo e o novo. Há um mover divino que vai te reposicionar, te reestabelecer e te surpreender. Tudo aquilo que parecia distante está prestes a se aproximar. Tudo que você imaginava inalcançável agora será colocado diante de você com acesso liberado. Mas não será para te entreter, e sim para cumprir o que foi profetizado desde antes da fundação do mundo. Você nasceu com um propósito específico, com uma missão que carrega o peso da eternidade. Esse peso não vem para esmagar, mas para empurrar você em direção ao seu destino. Por isso você sempre sentiu que não se encaixava,
Por isso, mesmo cercado de pessoas, ainda assim sentia um vazio que nada preenchia, porque o que você carrega não vem do natural, vem do eterno. E o eterno só encontra sentido quando é colocado em movimento. Agora você não será mais apenas alguém que crê, será alguém que vive o que crê. Deus vai te ensinar a transformar fé em passos, sonhos em projetos, promessas em realidade. Mas tudo isso será ativado pela sua obediência constante. A sua sensibilidade será levada a outro nível. Você perceberá que Deus começará a te mostrar detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como Ele te guia será mais intensa, mais direta. Haverá momentos em que você vai sentir a direção dele em um simples silêncio. Em outros, através de confirmações tão claras que será impossível negar. E esse discernimento será sua proteção. Porque nem tudo que parece bênção vem de Deus. Nem toda oportunidade é porta aberta pelo céu. E por carregar algo tão precioso, você precisará avaliar tudo com o espírito e não apenas com os olhos. Haverá decisões que parecerão loucura, mas que farão sentido mais à frente. Haverá caminhos que parecerão arriscados demais, mas que carregarão provisão escondida. Deus vai te ensinar a confiar, não apenas no que Ele fala, mas também no que Ele esconde. Porque há glórias que só são reveladas no meio da caminhada. Você não terá todas as garantias, não receberá todos os mapas, mas terá a presença, e a presença dele será mais do que suficiente, porque onde ele está, o medo se cala, onde ele pisa, o impossível se curva. E você está sendo chamado para caminhar com essa consciência. Escreva: caminho com confiança. Haverá também um alinhamento interno acontecendo. Emoções que antes te desestabilizavam vão começar a perder força. Palavras que antes te feriam não terão mais poder sobre você. Pessoas que antes manipulavam sua mente não conseguirão mais te prender com palavras. Deus está blindando suas emoções para que você não seja mais refém da opinião alheia. Ele está te tornando inabalável por dentro, porque o que ele vai fazer fora depende da firmeza que você carrega dentro. Sua estabilidade emocional será a chave que vai sustentar as vitórias que virão. E não se engane, vitórias sem equilíbrio se transformam em ruínas, mas você foi chamado para permanecer. Prepare-se para ter que dizer não a propostas que brilham, mas que não têm raiz em Deus. Prepare-se para fechar portas que outros fariam de tudo para entrar. Porque você não anda por conveniência, anda por convicção. Não se move por ofertas, mas por direção. E é exatamente essa postura que fará Deus confiar mais e mais em você. Quando Ele vê que você não se vende, Ele libera. Quando percebe que seu coração não está à venda, Ele entrega chaves maiores. Porque o céu não confia seus tesouros a corações divididos. A sua história será marcada por recomeços estratégicos. O que parecia fim será revelado como ponto de partida. Deus vai mudar sua geografia emocional, espiritual e até mesmo física. Lugares onde você foi ferido se transformarão em lugares de cura. Ambientes que te rejeitaram agora verão você florescer de longe. E você não vai voltar para seguir para viver tudo. Porque quem carrega a promessa não precisa se justificar, apenas continuar andando. O tempo mostrará o que Deus está fazendo em você. O que antes era lágrima, agora será testemunho. O que antes era dor, agora será plataforma. E o que antes era silêncio, agora será voz. Você vai ser resposta para perguntas que nem foram feitas ainda. Vai carregar paz onde há confusão. Vai abrir caminhos com sua presença, porque Deus vai caminhar com você. E quem caminha com Deus não apenas chega, mas transforma tudo por onde passa. Você será instrumento de transformação em lugares que antes te oprimiam. Porque agora você não apenas resiste, você resplandece. Escreva: serei resposta viva. Nos bastidores da sua caminhada, o céu está organizando encontros marcados, conexões divinas, relacionamentos estratégicos.
Pessoas que estavam escondidas, mas que fazem parte da sua missão, vão começar a aparecer. Gente com visão alinhada, com espírito quebrantado, com fome do mesmo Deus que você serve. E quando vocês se unirem, algo novo vai nascer. Parceiros de propósito, amigos que te empurram para frente, alianças que o próprio Espírito Santo irá firmar. Você não será mais sustentado por conexões baseadas em carência, mas por alianças baseadas em destino. Não se assuste se a estrada estreitar mais um pouco. Às vezes, o caminho se afunila antes de se expandir. Deus faz isso para limpar, para alinhar, para preparar. Porque há momentos em que menos é mais. E quando Ele percebe que você consegue ser fiel mesmo com pouco, Ele confia muito. Então, se tudo parecer apertado agora, respire. Não é castigo, é preparação. Não é recuo, é impulso. Ele está te colocando no ângulo certo para o lançamento. E quando Ele lançar, ninguém poderá deter. A sua vida será um testemunho de superação, mas também de sensatez. Porque Deus está ativando em você uma sabedoria que vai além da lógica. Você vai tomar decisões que surpreenderão até você mesmo. Palavras que sairão da sua boca com autoridade, não por causa do tom, mas por causa da unção. Você vai perceber que, em muitos momentos, bastará estar presente para que a atmosfera mude. É o Espírito agindo por meio de você. É o reino se manifestando na prática. Você será usado para construir o que outros destruíram, para plantar onde disseram que nada mais nasceria, para gerar vida onde só havia cinzas. E quando a dúvida quiser entrar, quando o medo quiser gritar, lembre-se de onde você saiu. Olhe para trás apenas para se lembrar da fidelidade de Deus, porque se Ele foi contigo no vale, será contigo no monte. Se sustentou quando tudo era escuro, sustentará ainda mais quando a luz brilhar. Ele não muda, a promessa não muda, o plano não muda, mas você sim. E agora, finalmente, você está pronto para sustentar tudo o que o céu está prestes a liberar. O tempo é agora, o céu é real. E o seu chamado é inadiável. Você não chegou até aqui por acaso. Cada dor, cada queda, cada noite em que você achou que não suportaria mais, foi escrita dentro de um plano que, mesmo nos dias de caos, nunca saiu das mãos de Deus. Ele viu quando você quis parar, quando o peso ficou insuportável, quando a vontade era desaparecer, calar sua voz, abandonar tudo e fingir que nunca acreditou em promessa nenhuma. Mas mesmo assim, algo dentro de você não deixou. Mesmo que fosse só um fio de fé, ele se manteve aceso. Mesmo que a chama quase apagasse, ainda havia uma brasa queimando no fundo da alma. E é sobre essa brasa que Deus sopra agora. Porque chegou o tempo do fogo arder de novo. Você não será apenas fortalecido, será inflamado. Deus não quer que você apenas resista às tempestades, mas que caminhe sobre as águas com autoridade, que atravesse desertos com louvor nos lábios, que suba montes com fé nos olhos. Porque quem carrega uma unção verdadeira não teme os cenários. O que te espera à frente não será leve, mas será glorioso. Vai exigir renúncia, entrega, coragem. Mas a glória que se manifestará vai compensar cada centímetro de dor. Você vai olhar para trás e entender que nada foi em vão, que as lágrimas não foram desperdiçadas, que o silêncio não foi ausência, foi preparação. Há portas que só se abrem para corações quebrantados, e o seu foi moído sim, mas não foi destruído, foi trabalhado, amassado por mãos de amor, moldado como vaso nas mãos do oleiro. E agora, depois de tudo que você suportou, o céu está prestes a revelar o vaso que você se tornou. Não um vaso decorativo, mas um vaso cheio, útil, disponível. Um vaso que carrega algo que não pode ser comprado, ensinado ou imitado. Você carrega a marca da presença. E essa marca te diferencia, te posiciona, te protege, te empurra para frente. Muitos não vão entender o novo tempo que você está entrando. Vão questionar, vão duvidar, até tentar diminuir.
Mas você não precisa de aplausos para avançar. O que você precisa, você já tem. A direção de Deus, a confirmação do céu, a paz que não depende de circunstâncias. E com isso, nada pode te parar, porque o que está vindo não é mais uma fase, é uma estação, uma nova dimensão, uma mudança definitiva na forma como você se enxerga, se move, decide e crê. A insegurança que te travava está sendo arrancada. A dúvida que te fazia hesitar está sendo silenciada. Deus está te dando convicções inabaláveis. Escreva: tenho direção de Deus. Essa direção vai te levar para lugares onde a unção será exigida em sua forma mais pura. Deus vai colocar palavras certas na sua boca diante de corações desesperados. Vai usar seus olhos para enxergar além do que é visível. Vai transformar sua presença em um ambiente de cura. E isso não será um fardo, será um privilégio. Porque agora você entende que não se trata de você. Se trata do reino, de vidas que estão esperando a sua obediência para viverem o recomeço delas. O seu sim vai desbloquear destinos. Sua firmeza vai sustentar outros que ainda estão cambaleando. Você será a referência de restauração. Não porque não caiu, mas porque decidiu levantar. Você foi treinado na dor, forjado na espera e lapidado nos desertos. E isso te deu uma bagagem que agora será usada. Vai se lembrar de frases, visões, orações que fez há anos. E verá tudo se cumprindo. Passo a passo, detalhe por detalhe. A fidelidade de Deus vai se tornar visível, concreta, quase palpável. E isso vai aumentar ainda mais sua fé. Porque quando você começar a viver aquilo que parecia impossível, vai entender que não era imaginação, era destino, era promessa, era Deus. E o que é dele, ninguém apaga. Este também será um tempo de separação. Não no sentido de isolamento, mas de consagração. O que Deus está gerando em você exige ambiente limpo, mente alinhada e espírito em constante vigilância. Haverá convites que você precisará recusar. Haverá distrações que você terá que identificar rápido, porque o seu foco será a sua maior arma. Deus não vai permitir que você perca tempo com aquilo que não te edifica. E a sensibilidade espiritual que Ele está liberando em você vai te mostrar com clareza o que é de Deus e o que é disfarce. Você saberá, sentirá, discernirá e terá força para escolher o certo, mesmo que pareça mais difícil. Seus pés vão começar a pisar em novos territórios. Você vai entrar em lugares onde nunca sonhou, conhecer pessoas que fazem parte da próxima fase do seu propósito. E cada conexão será intencional. Nada será em vão. Deus está conduzindo tudo com precisão cirúrgica. Até os encontros casuais terão propósito. Até as conversas simples carregarão semente, porque agora você é território de revelação. Você carrega respostas. E quem se aproximar com sede, vai receber. Você será instrumento de transformação, mesmo quando não estiver tentando. Porque o Espírito Santo vai operar por meio de você de forma natural, constante, fluida. E se algum dia você pensou que não era capaz, saiba, era exatamente esse o plano. Deus escolheu alguém improvável para mostrar que a graça sempre supera a habilidade. Ele olhou para você quando ninguém mais olhava e viu não o que você era, mas o que você se tornaria. E você está se tornando, está florescendo, está amadurecendo, está se levantando como alguém que não vive por aparência, mas por essência. E essa essência está sendo refinada, polida, fortalecida a cada nova decisão de obedecer. Escreva: estou florescendo no propósito. O seu espírito vai começar a perceber com mais clareza os ciclos que se encerraram. O que antes era dúvida, agora será certeza. Há ambientes que você já superou, há pessoas que já cumpriram seu papel, há lugares que já não fazem mais parte do seu trajeto. E Deus vai te ensinar a sair com honra, a virar páginas sem carregar mágoas,
a encerrar etapas sem precisar justificar, porque quem anda com o céu não precisa forçar permanência onde a nuvem já não está. Você vai aprender a seguir, mesmo quando dói, a avançar mesmo com saudade, porque você entendeu que não está vivendo pelo que sente, mas pelo que crê. Haverá também um despertar de dons que estavam adormecidos, capacidades que Deus colocou dentro de você e que por medo ou vergonha nunca foram ativadas. Agora, essas ferramentas começarão a emergir. Você vai se surpreender com o que é capaz de fazer quando está cheio da presença. Vai ver criatividade nascer de momentos de adoração, ideias surgirem durante tempos de oração, porque Deus vai te usar não apenas com palavras, mas com ações, com estratégias, com soluções práticas para problemas profundos. Você será a resposta completa. Um embaixador da presença, mas também um realizador do propósito. E no meio de tudo isso, Deus vai proteger seu coração, vai blindar sua mente, vai manter sua alma estável, porque o que vem também traz exposição. E a exposição exige maturidade para não se perder no processo. Mas você não será mais um que começou bem e se perdeu. Você será aquele que permaneceu, que não cedeu à vaidade, que não se corrompeu pelo aplauso, porque você foi treinado demais para ser vencido agora. Você já viu o que acontece com quem se desvia, já sentiu o gosto amargo do afastamento e decidiu: nunca mais. Agora é até o fim, até o último fôlego, porque você entendeu que não há nada mais precioso do que viver no centro da vontade de Deus. Você agora está diante de um ponto que não permite retorno. Há algo em movimento, algo celestial e irremovível, que já ultrapassou o limite do invisível e começou a se manifestar ao seu redor. Você pode sentir. Não é emoção, é discernimento. Não é vontade passageira, é impulso do Espírito. Sua alma, mesmo em silêncio, sabe que foi ativada para um novo nível. O que antes te amarrava, agora não tem mais domínio. O que antes te feria, hoje não te alcança. Há uma blindagem sendo construída sobre a sua mente, sobre seu coração e sobre seu espírito. E isso está acontecendo não porque você pediu, mas porque chegou o tempo. Deus está te cercando com uma nuvem de proteção espiritual. Uma cobertura que não depende de paredes, templos ou rótulos. Você está sendo revestido pela presença. Essa presença não entra e sai, ela permanece. E à medida que ela cresce dentro de você, tudo o que não é eterno começa a perder valor. Você começa a perceber que aquilo que um dia te seduziu, agora não tem mais o mesmo efeito. As distrações perdem o sabor. As vaidades perdem o brilho. Os caminhos largos perdem o apelo, porque seus olhos foram purificados. Sua visão está mais nítida. Agora você não olha mais do mesmo jeito. Agora você vê com os olhos do céu. E com essa nova visão, você começa a enxergar o seu papel com mais clareza. Antes, talvez você achasse que sua história era pequena demais, sua voz fraca demais, sua vida simples demais para ser usada por Deus. Mas agora você entende, Deus sempre usou o improvável. Sempre escolheu os esquecidos, os anônimos, os desacreditados. E Ele te escolheu, não porque você era o mais preparado, mas porque era o mais disponível. Enquanto outros queriam palco, você ofereceu o secreto. Enquanto muitos queriam aplausos, você deu silêncio. E agora o céu responde. Você não é mais espectador. Você é protagonista de uma obra que o próprio Deus escreveu. E nessa obra, os dias difíceis foram capítulos necessários. As lutas que você não compreendia foram os parágrafos que te moldaram. Os vazios, as esperas, os nãos. Tudo isso foi usado para construir a base de algo muito maior. Porque Deus nunca desperdiça dor. Cada lágrima que você derramou carregava sementes de autoridade. Cada silêncio que você suportou foi um grito no mundo espiritual. E agora, a colheita está batendo à sua porta. Não mais como esperança, mas como realidade. Escreva:
Vivo o tempo certo. E nesse tempo certo, você não vai apenas receber, vai também liberar. Vai abrir a boca e ver cadeias caindo. Vai estender as mãos e ver corações sendo curados. Porque há um rio correndo dentro de você. E esse rio não pode mais ser represado. Deus cavou cada metro desse leito com o tempo. Foi fundo, foi preciso, às vezes até doloroso, mas agora esse rio está pronto para jorrar. E por onde ele passar, haverá restauração. Não porque você tem alguma força especial, mas porque a presença habita em você com liberdade. Sua vida vai impactar lugares que você nunca imaginou alcançar. Gente que você nunca viu vai ser tocada pelas suas decisões. Porque o reino de Deus não tem limites geográficos. Quando ele encontra um coração alinhado, ele usa como quiser, onde quiser, da forma que quiser. Você é esse coração. Alguém que, mesmo com medos, não se escondeu. Mesmo com dúvidas, permaneceu. E isso é tudo que o céu precisa. Alguém que não recua. Alguém que ouve e responde. Alguém que, mesmo quebrado, não larga a mão de Deus. Agora Deus está te entregando chaves. Chaves de entendimento, de sabedoria, de discernimento. Chaves que abrirão não apenas portas externas, mas principalmente portas internas. Você vai acessar áreas do seu próprio coração que estavam bloqueadas por traumas, culpas e medos antigos. Vai se libertar de prisões emocionais que te seguravam no mesmo ponto. E à medida que isso acontecer, a leveza vai voltar. O riso será restaurado, a esperança será renovada e a fé será tão sólida que nenhuma tempestade poderá te abalar, porque agora você está plantado em terra firme. Deus está organizando tudo, conexões, recursos, respostas, direções. Mesmo quando parece silêncio, Ele está agindo. O céu não trabalha com ansiedade, trabalha com precisão. E no momento exato, tudo se alinhará. Mas você precisa continuar, precisa seguir mesmo sem ver. Precisa avançar mesmo sem sinais visíveis, porque a obediência no escuro revela a glória no claro. E Deus está te ensinando a confiar mais na promessa do que na paisagem. A ouvir mais a voz do que os ventos, a crer mais no invisível do que no palpável. Escreva com fio sem ver. Este também é o tempo onde os muros do seu passado serão derrubados. Aquilo que te impedia de crescer agora será arrancado. Deus não vai permitir que nenhuma sombra do que foi interfira no que está para ser. Chega de carregar culpa por aquilo que já foi perdoado. Chega de se definir por momentos que não representam mais quem você é. O céu não te chama pelo seu erro, te chama pelo seu destino. E esse destino já está em andamento, está em movimento, está te puxando com força para fora das estruturas que um dia te limitaram, porque você não cabe mais onde cabia antes. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e selecionar a contribuição que sentir em seu coração conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.